boa tarde para você. Vamos atualizar as principais informações desta tarde de feriado de proclamação da República. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde. Consultas, avaliações de pacientes e ofertas de procedimentos estéticos, como aplicação de botox e peeling, estão entre os alvos de uma polêmica judicial que envolve médicos, biomédicos e farmacêuticos. Você aí de casa é a favor da prática de atividades médicas por outras categorias, como farmacêuticos e biomédicos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Acidente grave envolvendo ônibus e 7 carros em Bangu, no Rio de Janeiro. 20 pessoas ficaram feridas quando um dos veículos invadiu o estacionamento de um hospital. E por causa da chuva forte no estado, 2 pessoas são encontradas mortas em Petrópolis, região serrana, após deslizamento de terra. As vítimas são uma mulher e um idoso. Explosão em usina deixa 3 operários mortos e um ferido em Ouro Branco, região central de Minas Gerais. Homens trabalhavam na manutenção de uma torre de gasômetro. Tráfego intenso, motorista enfrenta lentidão nesse momento na volta do litoral paulista. Mas nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares a situação é tranquila. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição falando do Antonov 225, o maior avião do mundo, que ainda não decolou do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, como estava previsto. A decolagem foi adiada para as 7h30 da noite por causa de um atraso no carregamento da carga dentro do avião, que segue para Santiago, no Chile. Pois é, a aeronave russa mede mais de 80 metros de comprimento e pesa 175 toneladas. Para se ter uma ideia, são necessárias 6 turbinas para que o avião possa voar. Será que é ele? De longe já deu para reconhecer. É ele mesmo, não é ele não. É ele. A envergadura de uma ponta a outra da asa, com 88 metros de comprimento, o equivalente a um campo de futebol, se destacou na escuridão. Os faróis logo se aproximaram. Ele parecia leve, sem pressa, e assim chegou à pista. Este é o Antonov AN-225, o maior avião de cargas do mundo. Eu fiquei maravilhado, vim em 2010, quando ele veio ao Brasil, e hoje eu tive a mesma emoção de vê-lo novamente. Todo mundo buzinando aqui, parece Copa do Mundo. É a segunda vez que o Antonov vem ao Brasil. Ele chegou durante o dia em Campinas, no interior de São Paulo. Para estacionar uma aeronave dessa aqui no pátio de aeronaves, nós tivemos que reservar 3 posições de grandes cargueiros. Ela sozinha ocupa essas 3 posições. O Antonov é o único exemplar deste modelo, criado durante a Guerra Fria pelos soviéticos para transportar o ônibus espacial. Em decadência, chegou a ficar em um cemitério para aviões na Ucrânia, mas voltou a operar em 2001. Tem capacidade para transportar 250 toneladas. O gigante tem 82 metros de comprimento e o trem de pouso é formado por 32 rodas. Por ser único, por onde passa chama a atenção. Aqui em Guarulhos, as pessoas procuraram o melhor lugar para ver o pouso. É a paixão que faz a gente sair de casa essa hora para poder ver um monstrão que vai vir aí. Este aqui é o Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Seria o melhor lugar para conseguir ver este avião quando ele já estiver na pista. Eu digo seria porque olha só a situação deste espaço. Quem chegou mais tarde mal consegue se aproximar da vidraça. Eu, por exemplo, tenho 1,80 m de altura, olha, mesmo esticando o pé aqui, não consigo ver nada. O Luan subiu em um dos móveis e mesmo assim não dava para ver muita coisa. Não muito, mas dá para ver um pouquinho. Ele vai levar um transformador de energia para o Chile. Cerca de 200 toneladas que cruzarão o continente dentro deste gigante que parece deslizar no céu sem nenhum esforço. Câmeras de segurança mostram um suspeito de matar a ex-mulher em São Paulo momentos antes do crime. Ele estava num estacionamento ao lado do prédio onde ela morava.
Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar esta reportagem, então, com flagrante, as imagens, então, de quem teria cometido esse assassinato. Agora, em Minas Gerais, as câmeras de segurança de um posto de combustível flagraram a ação de um bandido muito ousado. Pois é, ele roubou todo o dinheiro do cofre e ainda mandou avisar o dono do posto que vai voltar lá para buscar o 13º. A moto desce a avenida e para do outro lado da rua. Segundos depois, um dos bandidos atravessa a rua, passa pelo pátio do posto caminhando tranquilamente. Ele segue direto para o escritório. O funcionário nem imagina que o ladrão está se aproximando. Ele fala com um colega e, quando chega na porta, é surpreendido pelo criminoso. Nesse instante, o segundo funcionário sai do banheiro e também é abordado. O bandido chama o terceiro frentista que está no pátio. Com as vítimas rendidas, ele obriga um dos funcionários a buscar as chaves das gavetas. Segundo as vítimas, o bandido já tinha todas as informações. Me chamou, mandou eu abrir o cofre. Ele olhou pra minha cara, falou que não era eu não, era um outro amigo meu, que era o outro que estava com a chave, né? Falou, não sei o que eu quero não, eu quero aquilo lá. E mostrou, né, pro meu amigo, que era ele que estava com a chave, sabia tudo quanto é coisa que acontecia aqui dentro. A vítima pega a chave e volta para o escritório. Assim que ele descobre que na gaveta não tem dinheiro, o bandido fica ainda mais revoltado e obriga os funcionários a informar onde está o cofre. Ele chega a empurrar as vítimas pelo pescoço. Nesse momento, um dos frentistas aproveita para fugir e pede socorro. Depois de revirar tudo e encontrar o dinheiro, o ladrão vai embora tranquilamente. O assalto que aconteceu 11h30 da manhã não surpreendeu os funcionários aqui no posto. Também, esse é o 4º roubo só este ano. O gerente afirma que já não sabe mais o que fazer, já que nem mesmo a proximidade da delegacia da Polícia Federal, que fica do outro lado da avenida, inibe a ação dos criminosos. O valor levado pelos bandidos não foi divulgado. Além do prejuízo, o que fica é a certeza de que o assaltante vai voltar. Ele estava saindo na porta, mas exigiu. Fala pro gerente que eu quero meu 13º. Exigiu isso. Quer dizer o quê? Que ele ia voltar, né? Bom, agora sim a gente vai mostrar a reportagem das câmeras de segurança que mostraram o suspeito de matar a ex-mulher em São Paulo momentos antes do crime. Ele estava no estacionamento ao lado do prédio onde ela morava. Observe as imagens. Às 10h48 da noite, um homem abre o portão de um estacionamento da Zona Sul de São Paulo. De óculos escuros e capuz, este é o empresário Hugo Alexandre Gabrich. Ele olha o carro da ex-mulher e em seguida sai de cena. Quando volta, vai direto a uma mesa onde fica um computador ligado ao circuito de segurança. Ele tenta desligar o equipamento. Hugo sai de cena mais uma vez e começa a andar em direção a outro carro. Quando volta, ele olha o carro da ex-mulher pela última vez e na sequência vai embora. Depois de sair dali, Hugo foi até o prédio ao lado e matou a tiros a ex-mulher. Hugo aproveitou a chegada de um entregador de pizza, invadiu o prédio da ex-mulher e foi até o apartamento onde ela morava. Um homem de 42 anos que estava com ela também foi baleado e corre o risco de ficar paraplégico. Os investigadores suspeitam que Hugo conseguiu entrar no estacionamento porque era mensalista e tinha o controle do portão. O empresário está desaparecido e a polícia já pediu a prisão temporária dele. Edna e Hugo foram casados durante 6 anos, mas ela se mudou de Goiânia para São Paulo para fugir da violência do ex-companheiro. O corpo de Edna foi enterrado em Goiânia. Achem esse cara. É Hugo Gabrich. Prendam esse cara. Tem mais tragédia na tela. Uma jovem de 17 anos morreu após ser baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. A garota estava na companhia do namorado, com também 17 anos, quando foi abordada por 2 ladrões em uma moto durante a madrugada desta terça-feira. E de acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos pediram o tênis da garota, que se abaixou para atirar quando um dos criminosos disparou contra a menina. O namorado não foi ferido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a jovem teve morte cerebral. Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros de tudo o que acontece por lá no turismo, comportamento, na economia e na saúde.
E para isso nós vamos a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Boa tarde, Tina. Quer dizer então que os imigrantes, como a gente já bem sabe, nos Estados Unidos estão muito preocupados com Donald Trump? Boa tarde para vocês. E pois é, realmente tem muita gente preocupada com isso aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui no estado da Flórida, onde o número de imigrantes é enorme e, claro, de imigrantes ilegais. Por isso, para conversar comigo hoje aqui ao vivo, eu estou com o Alexandre Piquet. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Tina. O Alexandre, ele tem uma firma de advocacia, é advogado aqui em Miami, que também cuida de toda essa parte de imigração. A gente vai começar falando do polêmico Donald Trump, dessa entrevista que foi ao ar aqui na TV americana no fim de semana, começando pelos imigrantes. Ele realmente disse que vai expulsar 11 milhões de imigrantes ilegais e que ele começaria por aqueles que têm ficha criminal, cerca de 2, 3 milhões, e que inclusive quer essas pessoas na cadeia. Por que outro presidente não fez isso? Bom, primeiro, o custo dessa operação é muito alto para o país. Você precisa aumentar o orçamento desde o ICE, que é a Polícia da Imigração. Os deportados, quando são identificados, eles não vão diretamente para o aeroporto, eles vão para um sistema penitenciário. Aqui na Flórida a gente tem o Chrome Avenue, Chrome Detention Center, que fica lá na Chrome Avenue, perto de Kendall, e ali eles passam entre 2 a 3 meses ali, porque eles têm direito a due process, então vão ter certamente advogados para tentar contornar o caso. E depois eles são colocados no voo, que também tem um custo para o país. Os imigrantes ilegais que não têm ficha criminal, o sonho da legalização aqui está cada vez mais distante? Não, a gente há 11 anos espera, aliás, há 15 anos espera a volta da Lei 245I, que foi a lei da anistia que legalizou quem estava aqui ilegal. Na época foram legalizados mais de 1 milhão de imigrantes ilegais mediante pagamento de uma multa de $1.000. Então faz a conta, deu mais de $1 bilhão para os cofres. E esse muro separando México e Estados Unidos, ele disse que entende de construção, mas até quando, até onde um presidente tem tanto poder para tomar uma decisão assim? Realmente é um pouco radical, né? Se for parar para pensar, há quantas, já 2 décadas, né, que caiu o Muro de Berlim, a gente, em pleno século XXI, falar em construir um muro de novo. Eu acho que eles vão aumentar a fiscalização. Realmente existe um movimento de imigrantes ilegais que passam pela fronteira. Esses imigrantes estão em situação precária porque nem o processo de casamento regulariza. Quando você vem sem inspeção através da fronteira, não tem nada que você possa fazer. Então, realmente deve ser controlado. Mas fisicamente colocar um muro, a gente tem algumas dúvidas em relação à praticidade, de novo, o custo disso. Bom, vamos às perguntas então mais frequentes das pessoas nesse momento. Os imigrantes legais poderão ser afetados com Donald Trump? A gente acredita ser pouco provável uma administração que vai ser novamente voltada para negócios e para faturamento, encostar nos tipos de visto de investidor, nos vistos de trabalho, onde existe uma geração de riqueza para o país. Com relação ao brasileiro que vem para cá como turista e vai buscar o visto agora, vai ficar mais difícil o visto de turista? Novamente, a gente tem aí uma visão de que o visto, as taxas que se pagam para o consulado americano geram também alguns milhões para os cofres públicos americanos, e os turistas que vêm para cá, por sua vez, também consomem bastante. O brasileiro, ele tem o maior consumo per capita aqui da Flórida, né? Que dicas você dá como advogado para quem está no Brasil e tem interesse, sonha em vir morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos? Olha, o princípio da irretroatividade da lei, o princípio do direito adquirido, ele é o mesmo em qualquer país. Aqui nos Estados Unidos, a regra também se aplica. Ou seja, se você tem um direito adquirido, uma lei futura, ela não pode te afetar retroativamente. Então, o que a gente está falando é o seguinte: se você já tem, já está em cima do muro ainda, mas já tem os caminhos, já conversou com um advogado, já tem um negócio, já tem um trabalho em vista, tente tomar as decisões o mais rápido possível. Por quê? Se realmente nossas previsões estiverem certas e o governo não for tão tenebroso assim, não for atrapalhar e for melhorar a economia,
você pode sempre mudar de posição para uma posição melhor. Mas se mudar para pior, se realmente todo esse terror se concretizar, você já tem o seu direito adquirido, seja ele de visto de turismo para um visto de trabalho, seja de visto de trabalho para residência, seja de uma residência para uma cidadania. Tem muita gente que está aqui, tem green card e está esperando para fazer a cidadania. É bom fazer isso agora. Se amanhã vier um benefício, você pode sempre pleitear. Mas se a situação piorar, você já tem o seu lugar garantido. Tá certo, Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista. A gente sabe que você tem muito trabalho pela frente, especialmente nesse momento. Então, uma boa tarde para você, viu? Obrigado, Tina. Muito obrigada. E agora, então, é esperar, né? Afinal de contas, Donald Trump assume a presidência norte-americana agora no dia 20 de janeiro. Boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada, Tina. E claro que o receio de todo brasileiro, para quem quer ir para lá ou para quem já mora lá, é maior com a eleição agora de Donald Trump, mas a gente espera que ele tenha mais paciência, digamos assim, né? Que ele vá aos poucos nesse processo, que respeite a situação, mesmo dos imigrantes ilegais que estão lá, que tentam se regularizar, né? Até porque também muita gente ocupa um espaço que os próprios norte-americanos não querem. São trabalhos de mão de obra realmente às vezes muito barato, que o próprio americano não quer desempenhar. E aí abre essa lacuna para os imigrantes ilegais. Muitos estão ali fazendo realmente trabalhos que eles não querem. Então, é uma situação que tem que ser avaliada caso a caso e com bom senso. É, né? Lógico, sempre. Bom, consultas, avaliações de pacientes e oferta de procedimentos estéticos, como aplicação de botox e peeling, estão entre os alvos de uma polêmica judicial que envolve médicos, biomédicos e farmacêuticos. Pelo menos 20 ações protocoladas no Conselho Federal de Medicina questionam as atribuições que devem ser restritas ou não aos médicos. Em setembro, médicos obtiveram uma liminar proibindo o atendimento em consultórios farmacêuticos, a prescrição de alguns medicamentos e ainda a verificação de alguns sintomas. Em outubro, uma ação do Conselho Federal de Medicina cancelou temporariamente a aplicação de botox e a realização de peeling por biomédicos. Os médicos alegam que o exercício de atividades por outros profissionais pode colocar em risco a saúde dos pacientes. Já os farmacêuticos e biomédicos defendem a consolidação das classes e o direito de cuidar da saúde das pessoas. Pois é, diante de toda essa polêmica, é exatamente o tema da nossa enquete do dia. Você é a favor da prática de atividades médicas por outras categorias, como farmacêuticos e biomédicos? Aproveite, então, vote nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente também, coloque a sua participação. Use para isso a hashtag #RecordNews. Participe também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. No final dessa edição, o resultado oficial da enquete do dia para você. Enquanto isso, vamos ver como é que está a votação neste momento. Parcial na tela, a gente acompanha 44% dos nossos internautas são favoráveis à prática de atividades médicas por outras categorias, enquanto 56% votam até agora que são contrários. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela. A gente fala agora de saúde. O Brasil é considerado um dos países mais obesos do mundo. Você vai conhecer agora algumas das consequências mais frequentes da obesidade. Exemplos de famosos que já travaram guerra contra a balança para se livrar dos efeitos do excesso de peso. Sabe o que eu tenho aqui dentro? O ator André Matos, que participou da minissérie Plano Alto aqui na Record, na pele do personagem Luiz Siqueira, perdeu 53 quilos sem cirurgia. Hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito sai. Ele passou por uma reeducação alimentar e começou a praticar exercícios como caminhada e natação. O processo de emagrecimento levou 1 ano e meio. Quando o André fazia a novela Os Mutantes, também da Record, estava bem acima do peso. Sai de cima delas, que eu vou te pegar! As dores nos joelhos foram o principal motivo para que André resolvesse se mexer. O ator de 55 anos surpreendeu com a nova forma física. André Marques chegou a pesar quase 160 quilos quando recorreu à cirurgia bariátrica há cerca de 3 anos. Ele descobriu na época que tinha diabetes e que também precisava controlar melhor a pressão alta. O apresentador e ator diz que sentia muita indisposição. André perdeu 73 quilos e hoje segue uma dieta rígida. Pratica exercícios também para manter a saúde em dia. A
obesidade mórbida levou Leandro Hassum à mesa de cirurgia. Por causa das dores na coluna e nos joelhos, o ator se submeteu a uma redução de estômago há 2 anos. A transformação foi grande. Ele perdeu 62 quilos. O humorista também mudou os hábitos alimentares e aderiu à malhação para manter a forma física. Cláudia Gimenez precisou emagrecer e entrar na dieta. Gordura e açúcar passam longe do cardápio da atriz. Ela colocou 5 pontes de safena depois de sofrer um infarto. Em 2012, Cláudia passou por 2 procedimentos cirúrgicos. Um para trocar a válvula do coração e outro para a colocação de 4 estentes nas artérias para facilitar a circulação sanguínea. 2 anos depois, ela recebeu um marca-passo. A atriz estava com um bloqueio cardíaco que poderia levá-la à morte. Ela também passou a fazer exercícios e perdeu 10 quilos. A saúde também foi a motivação de Fabiana Carla, de 41 anos. A humorista perdeu 20 quilos depois de fazer uma cirurgia e colocar um anel no intestino. O procedimento faz com que os alimentos sejam menos absorvidos e, assim, desprezados mais rápido. A comediante se sentia ofegante quando caminhava ou subia uma escada e os joelhos já estavam sobrecarregados pelo peso. Fabiana passou a frequentar a academia e a praticar várias modalidades de exercícios. Você vai conhecer agora peças criadas com muito cuidado e paciência. A arte pode ser minúscula e ainda assim cheia de detalhes. Paisagens deslumbrantes servem de cenário para a arte de John Almeida. Por muitos anos, o norte-americano esculpiu peças de cerâmica de tamanho tradicional. Mas depois de conhecer o livro Criando Miniaturas em Cerâmica, escrito em 1979, o artista se inspirou e começou a mudar a escala das obras. As peças passaram a ficar bem menores do que o normal. As fotos são colocadas na conta do Instagram de John. Nessa, por exemplo, ele compara o tamanho do vaso ao de uma moeda. Essa outra mostra que o pequeno enfeite cabe na ponta do dedo. Que lindas! E olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre os gastos dos brasileiros com o 13º. A primeira parcela chega em 2 semanas. A gente faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e voltamos em instantes, é bem rapidinho. Fique com a gente. Três horas e 27 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. De volta falando dos temporais no Rio de Janeiro. 2 pessoas foram encontradas mortas em Petrópolis, na região serrana do Rio, após um deslizamento de terra causado pela chuva. No Rio, a chuva que não dá trégua desde a última sexta-feira tem causado estragos e prejuízos aos cariocas. Este vídeo mostra a situação desesperadora de um morador da Avenida Cesário de Mello, em Campo Grande, na zona oeste. A escada que dá acesso à residência dele se tornou uma cachoeira. A lama misturada à água da chuva jorra para dentro da casa. Em toda a cidade, 103 comunidades possuem as sirenes que anunciam chuva forte. Até agora, nenhuma foi acionada. Mas a Defesa Civil faz um alerta à população, principalmente aos moradores de áreas de risco. Nós já estamos informando a todas as lideranças comunitárias, disparando mensagem de SMS para toda uma população. Já são mais de 65 mil pessoas que recebem essas nossas informações. De acordo com a Defesa Civil, nessa primeira quinzena, choveu o equivalente a 91% do esperado para todo o mês de novembro. Essa chuva mais fraca, contínua, ela tende a ser um pouco mais traiçoeira, porque ela está encharcando o solo, ela está deixando o solo mais saturado. Na região serrana, moradores do Vale da Revolta, em Teresópolis, sofreram com o temporal. Em 24 horas, o volume de chuva foi superior a 235 milímetros, mais do que o esperado para o mês inteiro. O resultado foi esse. Toda esta área teve que ser interditada pela Defesa Civil do município por causa dos riscos de novos deslizamentos. Os moradores precisaram abandonar as casas. O Vale da Revolta é toda esta região aqui muito povoada em Teresópolis e é dividido pela rodovia Rio-Bahia. Aqui, o barranco, muito encharcado, não suportou e acabou cedendo. Uma avalanche
atingiu primeiro a parte de trás daquela casa rosa e logo aqui mais abaixo, mais duas residências. Logo ali à frente, uma parte, como a gente pode ver, foi destelhada e esta aqui, parcialmente destruída e totalmente destelhada. Mas felizmente, todos os moradores já não estavam mais nas casas quando tudo foi abaixo. Aqui, como vocês podem ver, uma imagem que impressiona. Lá em cima, no alto daquela mata, se formou uma grande cachoeira, um enorme volume de água que veio arrastando terra, pedras e também árvores. Uma enorme avalanche. Por muito pouco uma tragédia não aconteceu. Olha só, tudo veio abaixo e passou exatamente entre duas casas. Esta aí foi parcialmente destruída. O morador estava trabalhando e escapou por pouco. Quem também teve muita sorte foi a moradora desta outra residência que fica bem ao lado, Dona Vera. Foi assustador, né? Foi. Foi um estrondo que mais parecia que era um canhão. Eu tô soltando. Mas foi uma coisa horrível. Que saiu quebrando tudo, jogou pedra para tudo que foi canto. A sede da Associação de Moradores, localizada numa área considerada segura da comunidade, virou abrigo para cerca de 30 famílias. O local também virou ponto de apoio para a chegada de doações, como alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. É o essencial, né? Para manter a dignidade da galera que está aí, né? Sofrendo, já sofre tanto, tem que manter pelo menos a dignidade deles. É o mínimo que a gente pode fazer. Choveu forte também em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o volume de água foi tão grande que um carro está submerso há 4 dias em um bairro da cidade. Felizmente, ninguém ficou ferido. Cidades como Governador Valadares e Juiz de Fora também foram bastante castigadas pela chuva. 3 operários morreram e um ficou ferido após uma explosão em Ouro Branco, Minas Gerais. Os homens trabalhavam na manutenção da torre de um gasômetro na usina da Gerdau. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa da metalúrgica, os funcionários mortos tinham 23, 24 e 51 anos de idade e eram prestadores de serviço da empresa Convasso. Outro prestador de serviço de 36 anos que ficou ferido já teve alta médica. Ainda em nota, a Gerdau e a Convasso afirmaram que estão prestando assistência às famílias das vítimas e que as causas do acidente estão sendo apuradas. A Polícia Civil fez a perícia no local e investiga o caso. Bom, a gente vai mostrar agora flagrantes de uma prática que tem sido muito comum nos pedágios das rodovias brasileiras. Alguns motoristas de caminhões desrespeitam as cancelas e passam sem pagar. E olha que número impressionante, um deles foi flagrado 350 vezes fugindo do pedágio. Em alta velocidade, os motoristas desses caminhões passam juntos pela praça de pedágio sem fazer o pagamento. Este arranca a cancela. São várias as imprudências. Veja que o carro passa colado na traseira do caminhão. O outro adota a tática contrária, vai devagar para furar a cobrança. O usuário, uma vez que pratica uma ação dessa, ele põe em risco a vida dele e a vida de terceiros, e principalmente da toda a nossa equipe que está aqui trabalhando, né? Que está aqui para atendê-lo. E aí ele pode ocasionar uma colisão traseira, ele pode ocasionar um atropelamento de um funcionário e machucar alguém com essa atitude. Mas se eles escapam do pagamento, não conseguem fugir da multa e nem da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a concessionária, tem o vídeo monitoramento. Então, a cada vez que ele fizer isso, recebe uma multa por evasão do pedágio. Existe uma multa específica para isso, quando a placa dele estiver legível. Tem alguns que chegam a adulterar ou tapar a placa. Nesse caso, havendo o comando da PRF junto ao pedágio, ele é preso em flagrante e levado à delegacia da Civil. Falta de aviso não é. Diversas placas alertam sobre a punição. A comunicação visual também tem ajudado muito nesse trabalho. De janeiro a setembro deste ano, houve uma redução de 63% no número de evasões. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro foram 16.300 evasões. No mês de setembro, esse número caiu para 6.000. E é aqui, na via de cobrança automática, que essas irregularidades acontecem. A multa para quem passa a cancela sem pagar o pedágio é de R$ 191,54 e rende 5 pontos na carteira do motorista.
E apesar das dívidas, os brasileiros estão dispostos a gastar nas compras de Natal. Uma pesquisa revelou que metade dos trabalhadores vai usar o 13º para comprar presentes. É uma boa notícia para o comércio, mas um alerta para quem está com as contas atrasadas. Tem muita gente em contagem regressiva. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga no dia 30 de novembro. E é a parcela maior, sem nenhum desconto. Um dinheiro mais do que bem-vindo. Então é melhor comprar à vista com 13º do que estar comprando a prazo, porque aí no cartão é horrível de comprar. A injeção de dinheiro do 13º salário movimenta o comércio e o setor de serviços. Em ano de crise, mais do que nunca o trabalhador fica na dúvida: comprar ou pagar dívidas? O que fazer primeiro? Uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e dos lojistas, mostrou que 5 em cada 10 brasileiros pretendem usar pelo menos parte do valor para fazer as compras de Natal. 10% pretendem usar todo o dinheiro nisso. 26% estão preocupados mesmo em organizar a vida financeira. Prioridade sempre, que aí ganha desconto, né? Não paga juro. Para este economista, a crise vai fazer com que o trabalhador coloque um pé no freio nas compras. Pagar as contas primeiro é prioridade. As pessoas acabam diminuindo seus gastos, sentiram a crise e aí então estão um pouco mais retraídas no consumo. O jeito é equilibrar os gastos para não aumentar as dívidas e garantir os presentes de fim de ano. Tem que fazer o dever de casa. As pessoas precisam urgentemente, sempre com ou sem crise, gastar menos do que você ganha. Bom, momento de interatividade agora na tela do Link Record News. A gente perguntou hoje se você é a favor da prática de atividades médicas por outras categorias, como biomédicos e farmacêuticos. Isso tem gerado bastante polêmica porque os médicos defendem o direito, e aliás, eles defendem o direito de que o paciente seja atendido por um médico, por até colocar em risco da saúde do paciente, caso seja outra categoria que atenda esses pacientes. Por outro lado, os farmacêuticos e os biomédicos defendem que eles têm o direito de cuidar da saúde dos pacientes. A gente vai dar uma olhadinha, então, pelo WhatsApp, que tem bastante participação chegando. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para o número que vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851, ou ainda mandar a sua opinião para votar na nossa enquete usando a hashtag Link Record News. A gente vai dar uma olhada agora nos WhatsApps que chegam aqui na tela do Link Record News. A primeira mensagem é do William, lá de Manaus, região norte do nosso país. Sou contra. Cada profissional deve trabalhar com a sua especialidade. Obrigado, William, pela sua mensagem, pela sua participação. Faça como ele, interaja conosco pelas redes sociais com a hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp. Ao longo dessa edição, mais momentos de interatividade na tela do Link Record News. Bom, enquanto isso, a gente segue com outros destaques. Nos Estados Unidos, um suspeito esfaqueou hoje 5 alunos em uma escola de Orem, no estado americano de Utah. A informação foi confirmada pela polícia local. O suspeito, um jovem de 16 anos, também se esfaqueou após ferir os colegas. Nesse momento, ele está sob custódia. O incidente aconteceu no vestiário masculino da escola. As vítimas foram levadas a hospitais locais. Nenhuma delas corre risco de morrer. A polícia já declarou a escola segura e as atividades foram retomadas. Nossa equipe segue acompanhando essa situação de perto e pode voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse tiroteio em Orem. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre alimentação. Você sabia que ela pode afetar diretamente o seu humor? A gente faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta já já. É bem rapidinho. Até já. 3 horas e 42 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte ainda aguarda o resultado oficial da perícia feita no corpo do moçambicano Geraldo Monteiro Silvério, de 28 anos, para definir os rumos da investigação da morte do estrangeiro. O corpo do africano foi encontrado em um condomínio residencial em Mossoró, cidade da região oeste do estado. Geraldo estava há 1 ano na cidade e cursava mestrado na Universidade Federal Rural do Semiárido. Em nota, a universidade lamentou a morte do estudante. O camaronês de 29 anos que tentou entrar ilegalmente no Brasil será repatriado em breve para a República de Camarões.
O estrangeiro Jacques Ded Bella, de 29 anos, foi encontrado a bordo do navio de bandeira das Ilhas Cook, na Oceania, que saiu do porto de Douala, na República de Camarões, no último dia 31 de outubro. O africano, que estava desempregado no país de origem, foi achado por tripulantes da embarcação na chegada ao porto de Suape. Depois de alimentado, o camaronês foi ouvido por policiais federais no Recife com a ajuda de um tradutor da língua francesa. A polícia também deve ouvir o comandante do navio para saber como o estrangeiro embarcou sem ser notado. Jacques Ded Bella deve voltar à República de Camarões no mesmo navio em que veio, depois que toda a carga de açúcar for descarregada no porto de Suape. Ele pode voltar nesse mesmo navio porque ele vai retornar para a República de Camarões. Se não for possível terminar rápido esse procedimento de repatriação, então a empresa vai ter que custear as despesas dele aqui com hotel, com pousada e também as despesas aéreas, como as despesas dos policiais que vão levar ele até aquela república. A última vez que a Polícia Federal deteve a entrada de clandestinos em Pernambuco foi no mês de outubro, quando 6 albaneses foram encontrados em um navio porta-container de bandeira alemã. Todos já foram repatriados. O camaronês não vai responder a nenhum crime no Brasil, mas pode ter dificuldade de entrar no país daqui para frente. A gente vai mostrar agora um bebê de 3 meses que virou sensação na cidade onde ele mora por causa do cabelo. O menino já é chamado de Pandinha. Enzo é esse bebê sorridente com uma vasta cabeleira. As fotos comprovam que o garotinho já nasceu bem cabeludo. Ao contrário da maioria dos bebês que tem queda de cabelo após o nascimento, o do Enzo só cresceu. Apelidado de Pandinha, Enzo chama a atenção dos moradores quando passeia com os pais pelas ruas de Cariacica, no Espírito Santo. Com tanta repercussão, a mãe gravou um vídeo para o Hoje em Dia. Onde passa, ele chama atenção, todo mundo quer tocar, quer apertar, quer saber se o cabelo é de verdade. Eu tento arrumar, mas não tem jeito, só fica em pé. Já me conformei em deixar o cabelo dele em pé. A mãe capricha nos penteados do filho. Com qualquer visual, o bebê Pandinha já é sucesso. Que belezinha! E está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 7 da manhã, no circuito do Ibirapuera, que fica na zona sul de São Paulo. Para conhecer o trabalho do Instituto, é só acessar o site www.institutoolgacos.org.br. Você sabia que uma alimentação balanceada ajuda a diminuir o nervosismo, a ansiedade e o cansaço? Pois é, segundo nutricionistas, o que você pode comer pode afetar diretamente, pode estar ligado diretamente ao seu humor. E para ficar de bem com a vida, veja que alimentos fazem a diferença. Para bom humor, existe receita. É só saber o que você coloca no seu prato. O da Érica tem a cara do dia dela. Para me sentir bem, para ter humor, para poder aguentar o dia a dia, né? Porque a gente é mãe, a gente é empresária e a gente é esposa, então você tem que estar bem. E faz sentido, os alimentos têm papel decisivo no nosso estado emocional. Em primeiro lugar, você tem que dar prioridade para alimentos que contenham ferro, ácido fólico, aminoácidos também essenciais que vão auxiliar na produção de serotonina, que é um neurotransmissor responsável por toda essa sensação de bem-estar, fora as vitaminas do complexo B que vão te dar mais energia. Se a alimentação tiver calorias demais e nutrientes de menos. Na verdade, alimentos que vão prejudicar também, aqueles que tendem a prejudicar a saúde intestinal, que também está associada a todo esse processo, né? Então, até alguns estudos apontam que pessoas que têm muita constipação, né, tem aquele intestino mais lento, tendem a ser mais estressadas também. Ou até mesmo você se tornar compulsivo. Na indicação da nutricionista para levantar o astral estão, por exemplo, a banana, rica em vitamina B6, brócolis, espinafre, verduras verdes escuras, têm ácido fólico e atuam como antidepressivos naturais. A laranja auxilia no combate ao estresse e até frutos do mar são fortes aliados do bom humor. Mas não adianta você estar ansioso e achar que comendo tudo isso em uma só refeição vai melhorar. Esses alimentos precisam ser consumidos todos os dias. E claro,
combinados com exercícios físicos e um estilo de vida saudável. Durante anos, Patrícia compensava tudo no prato. Antes eu já comia muita gordura, fritura, doces e tinha assim um longo espaço de tempo. Hoje em dia eu como de 3 em 3 horas, pratico esporte. E come muito melhor. Resultado? A vida ficou mais saborosa. Estou muito mais bem-humorada, estou muito mais disposta para aguentar o tranco de casa, de pega leve e traz com filho. E estou me sentindo bem mesmo. Tanto assim, até com relação à pele, a pele está ficando melhor, o cabelo e muitíssimo feliz. Ah, sem dúvida, né? Uma alimentação saudável reflete no corpo inteiro. E olha, você já imaginou receber um buquê de coxinhas? É isso mesmo, no lugar de flores, então um salgado. Na contramão dessa alimentação balanceada, mas mantendo bom humor, né? Claro. Essa novidade virou fonte de renda para uma mulher que estava há meses desempregada. Em busca de um novo trabalho, ela passou a ter mais tempo com o filho. E veio justamente dele um pedido inusitado. Pedido que acabou virando o novo empreendimento da família nesses tempos de crise. Ele chegou com essa história: mãe, eu preciso fazer uma surpresa para Evelyn. E eu prometi para ela que quando a gente fizesse 5 meses de namoro, eu ia dar um buquê de coxinha para ela. De onde o Eduardo tirou a ideia de dar um buquê de coxinha para a namorada? Para tentar responder essa pergunta, eu vim aqui na escola dele, tirei ele da aula para te perguntar, Eduardo, de onde você tirou essa ideia maravilhosa? Eu tirei de uma página no Facebook que eu vi lá, daí eu prometi para ela que com 5 meses eu ia dar para ela. Depois deu 5 meses, pensou, meu Deus, de onde eu vou tirar um buquê de coxinha? Daí eu pedi para minha mãe e ela fez, daí deu tudo isso. E a namorada gostou? Como é que foi? Nossa, ela amou, ficou super feliz. Depois de dar uma mãozinha para o filho fazer aquela moral com a namorada, a Dircilene resolveu postar a história na internet. E aí, meu amigo, é difícil encontrar um tempo na agenda dela, viu? Tô com muita encomenda. Tem encomenda todos os dias, até segunda-feira, que daí eu comecei a pedir pro pessoal para ligar 2 dias antes, né, de antecedência. Mas até segunda-feira minha agenda já está lotada. Coxinha por si só já é um sucesso, né? Vamos combinar. Imagina então se envolta em tanto brilho, papel colorido e enfeites. Um presente digno dos paladares mais exigentes, vai dizer. E depois de tanto trabalho, o resultado do nosso buquê de coxinha é esse aqui. Vai dizer se não dá uma água na boca, né? A gente já olha um buquê de rosas e acha lindo. Isso aqui, ó, 30 vezes mais bonito. Me conta uma coisa, Dilce, você dá um trabalhão, mas depois quando vê pronto, dá um orgulho, né? É uma satisfação ver isso pronto. Dá trabalho, realmente dá trabalho, mas é muito bom. E me conta, quando a pessoa recebe, você que entrega o buquê no trabalho das pessoas, na casa, na escola, qual que é a reação das pessoas quando elas se deparam com esse buquê? Gente, há diversas reações. As pessoas ficam muito felizes. Geralmente as mulheres estão entregando para os homens, né? Porque os homens geralmente não têm um presente para a gente dar. Mas um buquê de coxinha não tem quem não goste. Não tem quem negue. Não tem. É para comer o buquê de coxinha e sair rolando. Né? É verdade, é uma boa sugestão. De qualquer forma, para os homens, como ela colocou aí, é difícil, né, dar presente às vezes, tá aí o buquê de coxinha. Eles vão amar. Bom, no próximo bloco a gente vai falar com a Débora Bresser, que tem as últimas informações do que está dando o que falar na internet e também nas redes sociais. A gente faz uma pausa para os nossos apoiadores, voltamos em instantes, é bem rapidinho, fique aí. 3h56 no horário de Brasília. Link Record News de volta. De volta, convidando a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para falar o que movimenta as redes sociais. Tudo bem, Débora? Tudo jóia, Lídia. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Olha, aconteceu uma coisa bastante curiosa pelas redes sociais. O Guns N' Roses esteve em São Paulo, fez 2 shows muito movimentados, todo mundo compartilhou muitas imagens, fotos. E o que eles fizeram? Eles deixaram um presente para os fãs aqui em São Paulo. Nas redes sociais, no Instagram deles, eles subiram um videozinho avisando que em torno do obelisco do Ibirapuera, eles tinham distribuído, jogado por ali, várias paletas
do Guns N' Roses. E aí foi um auê, porque muita gente já, lógico, né, saiu correndo, foi até lá para tentar achar as paletas. E eles fizeram realmente isso pelas redes. Muita gente já falando, eu consegui a minha e tal. Então, assim, foi um corre-corre, mas o pessoal gostou muito dessa iniciativa deles. E, assim, eles também, o Slash também colocou, já mandou um recado falando que tinha gostado muito da participação das pessoas no show e que eles se veem, né, que a gente se vê em breve. Vamos ver, capaz eles voltarem aí mais algumas vezes. E o legal é que eles colocaram em português, né? São Paulo, escondemos palhetas em volta do obelisco do Ibirapuera, é tudo seu. Então o pessoal ficou, imagina, né? Os fãs ficaram enlouquecidos. E ninguém esperava. Eu acho que esse tipo de atitude de uma banda como essa, né? As pessoas cativa ainda mais, né? Não que eles precisassem, mas olha só. Não, os fãs já adoram, né? Já é aquela comoção, até por conta do Axl e tal. Então aí virou um auê, mas o pessoal gostou muito dessa iniciativa e fez bastante sucesso. Né? Agora, quem está fazendo mais sucesso que o próprio presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é a filha, é isso? Pois é a filha mais nova. Ela não é tão, né? Ela não estava sendo tão falada, ficou um pouco ali, né, escondida, vamos dizer assim, durante a campanha, mas bastou o Donald Trump ser eleito que a Tiffany, que é essa menina, que é a filha dele, a mais jovem, ela tem 22 anos, ela é filha dele com a Marla Maples. Eles foram casados de 93 a 99. E ela sempre passou mais tempo com a mãe, mas obviamente ela também usufrui de toda a fortuna do pai dela. Ela participa ali da High Society de Manhattan, mas, segundo as informações, ela trabalha com design de moda, já fez alguns estágios, inclusive na Vogue, e ela costuma mesmo nas redes sociais compartilhar tanto momentos de lazer dela, da vida pessoal, quanto da vida profissional. E tem alguns amigos falando que não, ela trabalha, né? Aquela coisa, tirando essa aura de ser só uma patricinha. Mas o fato é que muito se falava da Ivanka, que é a filha mais velha dele, que é, né, uma loira estonteante. Inclusive, chama atenção, ele sempre se referiu a ela, né, por conta dessas qualidades, mas quem está roubando a cena e chamando a atenção agora é a Tiffany, que é a filha mais nova dele. Então, olha só, será que é aquela vontade de se vingar do caçula? Pois é, de agora, tomar olha, os holofotes? Eu acho que não vai ter Trump que fique fora dos holofotes nesse momento, né? Então... Agora, daqui a pouco vamos começar a vasculhar também a vida do caçula, da própria Melania, que é muito bonita, né? A família inteira, depois que o presidente é eleito. O mais novinho mesmo tem só 10 anos, então eu acho que é o Michelzinho, né? É o Michelzinho deles. É o Michelzinho deles, ainda vai ser poupado. Mas as meninas realmente vão para os holofotes de uma maneira que acho que não vai ter como segurar. E agora tá todo mundo de olho aí. Como é que as redes acabam acatando as filhas de Trump? Apesar de tudo, são filhas dele e muita gente já cultiva, digamos, um sentimento muito forte e negativo por ele, pelo pai, né? Mas eu acho que neste momento, e assim, elas têm aquelas características de rica, americana, loira, bonita, então elas são ícones desse extrato social, as pessoas acabam seguindo para ver como é a vida delas. Então, não acho que elas sejam assim, elas são it girls, né? Todas elas. Então, eu acho que não tem muito como fugir disso. Eu acho que as pessoas, no máximo, assim, a Tiffany, o que as pessoas aí estão comentando um pouquinho, até por conta da comparação com a irmã, é que ela não é tudo isso. Ela não é uma mulher maravilhosa, entendeu? Que ela é uma loira de olho claro, mas ela não é tudo isso. Mas eu acho que aí já tem a maldade das pessoas, entendeu? Já tem a alfinetada, Já tem uma alfinetada. Mas ela é realmente uma menina muito bem, né? Bem nascida, bem criada, aquela coisa muito bem cuidada. Então, agora muita gente vai passar a acompanhar. Eu acho que o que acontece a partir de agora é que quem não estava de olho nessas meninas, agora vai ficar. Desperta sempre a curiosidade, né, Débora? Obrigada, não viu? Tem jeito. Obrigada, um ótimo fim de feriado para você e até amanhã. Até amanhã. Obrigada, gente. Boa tarde. Bom, e a gente volta com interatividade, então a sua participação aqui na nossa tela. Desde a primeira edição colocamos um tema muito polêmico, inclusive uma disputa, uma polêmica judicial envolvendo médicos, biomédicos e farmacêuticos. Há ainda análises, casos sendo analisados na justiça para saber o que é da competência apenas médica ou não. E aí nós perguntamos para você se você é favorável à prática de atividades médicas por outras categorias, como biomédicos e farmacêuticos.
Vote pelas redes sociais, #Link Record News ou pelo WhatsApp também é possível participar. DDD 11 95307 1851. Tem participação. Tem sim, vamos dar uma olhadinha então. Participação chegando via WhatsApp. Olha só, do Flávio de Itabuna, Bahia. Sou a favor, restringir os profissionais é o mesmo que restringir as pessoas que têm interesse nesses procedimentos. Tá certo, então, opinião registrada do Flávio. Obrigada pela sua participação. Hora então de saber como é que ficou o resultado da enquete do dia. Vamos ao resultado na tela, você acompanha comigo. Olha só, nesse momento. E aí, você é favorável à prática de procedimentos médicos por pessoas de outras classes? 44% dos nossos internautas dizem que sim, são favoráveis, enquanto 56% dizem não são favoráveis a essa prática. A gente agradece aqui a todas as pessoas que colaboraram, participando com a opinião e votando também no tema da nossa enquete. Amanhã tem mais enquete para você. Com a sua participação, a gente encerra essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais. Use a #Link Record News. A gente se encontra sempre de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Até já.